Olá, estamos no ar com mais um boletim olhando para o mercado do boi. A semana aí praticamente começando, a gente quer entender as possibilidades de precificação aí para arroba. Mas o que a gente tem visto é mais do mesmo. O mercado ainda patina, principalmente quando a gente olha para arroba do boi gordo. A novidade vem das exportações. A gente vai conversar sobre tudo isso com o meu amigo Gustavo Rezende, consultor em gerenciamento de risco lá da Stonex. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e nos ajudar a entender esse mercado do boi, que aparentemente segue sem novidade, né, Gustavo? Escalas se mantendo, os negócios acabam fluindo sem grandes alterações nos preços, enfim. Qual a análise que você faz desse mercado nesse momento? Muito bom dia, Alex. Muito bom dia a todo mundo que está nos assistindo agora. É exatamente isso que a gente tem visto. Não tem muitas alterações, tá? Tanto os preços de balcão aí também não se alteraram muito já, praticamente ao longo desse mês de setembro. As escalas realmente não andam mais como já avançaram antes. Entretanto, elas continuam longas. Tá? De modo bem geral, a gente pode falar aí que as programações estão para começo de outubro, ou até metade de outubro, dependendo da unidade, de habilitação, a região que está, tem algumas variações, mas é meio generalizado uma programação um pouco mais alongada. O que mantém aí preços do boi em certa estabilidade, também não cai muito mais, porque eu creio que há uma dificuldade de originar com preços ainda menores. Tá? O pecuarista acaba também se afastando da comercialização nesses atuais patamares, então isso coloca esse diminui muito o espaço, ou tanto para queda, mas também para uma recuperação mais forte. Agora, a gente vai ter que ter algumas coisas vão ter que mudar para que o boi consiga reagir. Por enquanto, a gente tem visto aí um mercado meio morno, né, nesses últimos dias. E em São Paulo, qual o preço que vocês vêm trabalhando aí na Stonex? São Paulo continua o animal China naqueles 295, né, e o animal comum em 280. É um padrão que já vem se mantendo também há alguns dias. Você estava me contando, Gustavo, que no interior tem tido uma pressãozinha maior por parte dos frigoríficos. No entanto, o que acontece? No entanto, o que acontece é que a liquidez diminui muito, não sai negócio. Uhum. Então a gente tem visto sim propostas de compra em preços menores. Por exemplo, Goiás tem proposta de compra do animal comum 250, 255, tá? Animal comum 260 já começa a rodar mais. Com bonificações, pode chegar até uns 270, Goiás. Equivalente, Mato Grosso do Sul, também, negócios aí em 270, às vezes um pouco acima, um pouco abaixo, dependendo também da qualidade do animal. Mato Grosso, o animal China, a proposta de compra em R$ 260. Então, não quer dizer que estão conseguindo, que está fluindo negociações, mas são valores que começam já a aparecer no radar. O frigorífico, obviamente, vai tentar, diante das escalas mais alongadas, mas não significa que ele vai continuar alongando as escalas, conseguindo comprar esses animais. O que a gente tem visto, então, é o produtor reticente, né, Gustavo? Sim, sim, porque nesses atuais níveis de preço é desestimulante para a produção, é desestimulante para a venda, muitas vezes a conta não fecha. É, então a liquidez do mercado físico realmente cai muito, porque são valores que o comprador e o vendedor não conseguem Uhum. entrar no senso comum, né? Muito bem. Agora, a gente está numa semana importante, né, de preparação aí, principalmente no atacado, para fornecimento do varejo. Início do mês já é semana que vem. É, alguma movimentação diferenciada, algum incremento nas cotações da carne, alguma coisa diferente sendo sentida, percebida aí, Gustavo? Pois é, Alex, realmente, agora a gente está naquele momento de virada de mês, sempre tem uma expectativa positiva para o comprador, os supermercados, né, refazer teu estoque para poder fazer isso ali para o começo de outubro agora. Mas por enquanto, em termos de preço, a gente não viu mudança. O boi casado, que é aquela referência de venda do atacado, que é aquela referência, né, da ponderação entre os cortes, em R$ 18, 18,25, tá? Também estável em patamares razoavelmente baixos. Tá? Cheguei a vir em algumas fontes até abaixo dos 18, que acende também um alerta. Bom, nesse sentido, acho que vão ter duas coisas que a gente vai ter que ponderar.
A gente, lembrando, tá? A gente não tem muito, a gente não tem a pretensão de acertar o mercado. Tá? O que a gente tenta colocar é ver o que pode acontecer de errado. Então, para essa virada de mês, tem de fato, gera de novo, né? A gente recompõe o nosso otimismo, a gente pode ter uma carne reagindo e ajudar também a ganhar o boi ganhar uma tração para essa virada de mês. Beleza, um cenário. Tem outro cenário que pode acontecer de repente, que aconteceu em agosto desse ano, não sei se todo mundo vai lembrar, que tinha aquela expectativa positiva por Dia dos Pais, que embora o consumo tenha sido bom, tinha estoques. Então, o segundo cenário é, será que a gente pode chegar em outubro com estoque de novo, começo de mês, e mesmo com consumo bom, mas ajudar a limpar isso? São esses dois cenários que a gente vai ter que trabalhar, que a gente vai ter que ver. Um dos dois vai acontecer. Se tiver estoque, não tem ajuste de preço e, consequentemente, não chega na arroba. Se tiver estoque, Se tiver estoque, diminui muito o espaço, claro. Depois vão ter que recompor isso, mas assim, o fôlego vai ser menor. O fôlego pode ser menor. Muito bem. Agora, Gustavo, se a demanda interna ainda é incerta, a gente precisa ver o que vai acontecer no início do mês, a demanda externa está dando seu recado. Ontem saiu mais um relatório de exportação e veio com tudo esse relatório, né? Veio. A gente ainda tem que ver os próximos números desse mês de setembro, mas pode ser um recorde, tá? Último mês agora de agosto foi um recorde com 201 mil toneladas ao redor disso, e a gente pode ter 203 se o ritmo for mantido. Que ritmo? De 9,7 mil toneladas por dia. Vezes 21 dias úteis nesse mês de setembro, pode ser um novo recorde. Se isso for se manter, por enquanto, a gente está com 155 mil toneladas, tá? E a gente pode exportar agora esse final agora de setembro, para superar de novo essa marca importante das 200 mil toneladas. Então o mercado nacional segue muito bom, muito forte, ajudando também a escoar esses estoques. Mas só as vendas externas não são suficientes para respingar no boi, por enquanto. Por enquanto não, por conta da oferta. Né? Porque a escala está mais confortável, o boi entrou de uma maneira um pouco mais concentrada. A expectativa que, cada vez mais, o pior já ficou para trás, já ficou no retrovisor, que essa oferta daqui em diante já começa a enxugar. Mas a gente precisa ver isso de fato se concretizando, né? Porque essa expectativa, ela já vem aí desde julho, agosto, como você bem pontuou, né, Gustavo? Dia dos Pais, né? Tinha aquela grande expectativa de consumo e, enfim, que acabou não resultando em aumento de preço, né? Quando eu acho que a gente pode ter, aí é palpite, é uma aposta, mas, poxa, se de repente a oferta começar a enxugar ao longo desse mês de outubro, a gente pode ter, de repente, um mercado do boi querendo começar a ganhar uma atração na virada do próximo mês, de outubro para novembro. Né? Esse mês, a gente também tinha essa expectativa que parece que não está se concretizando, e aí eu renovo ela para daqui a 30 dias. O problema é esse, né? Ela vai se renovando e nunca se concretiza. Mas, enfim, vamos aguardar para ver como vão ser as vendas aí de início de mês. Mas, de uma forma geral, Gustavo, o último trimestre ele é interessante para as vendas, né? Sim, a gente está muito confiante para consumo brasileiro, tá? Esse ano. Lembrando, o PIB do Brasil deve fechar acima de 2%. Um crescimento que superou as expectativas. A China deve ter um crescimento, hoje foi reajustado, abaixo de 3%, se eu não me falha a memória, 2,7%, 2,8%. Então está com um crescimento quase igual de China. Isso, para mim, é um sinal de que o Brasil vai super bem na Copa do Mundo, a gente pode ser um hexa aí esse ano. E, se confirmado, vai ter muito churrasco para fazer. Então, o mercado, a gente segue muito confiante aí para festa de fim do ano, junto com Copa do Mundo, Natal. Então o mercado interno pode mudar essa chave. Se até agora o mercado internacional é que tem colaborado muito, últimos meses do ano, o mercado interno que pode assumir essa liderança. E tem um sentimento de melhora da economia também, os números mostrando uma reação econômica acontecendo. Na prática ainda não chegou no bolso do consumidor, muito talvez em função da necessidade de estar ajustando as contas, pagando dívidas, enfim, mas vai chegar um momento que ele vai estar mais disposto a gastar esse dinheiro, né, Gustavo?
Eu concordo, Alex. Assim, realmente, a demanda, a gente vem notando uma demanda interna também, gradualmente melhorando. Tem que lembrar que não é algo que acontece do dia para a noite, né? Mas a gente tem notado um consumo gradualmente ficando melhor. Mas aqui a oferta entrou muito, né? É. Que é também resultado do ciclo pecuário, que esse é o primeiro ano de virada. Então, esse ano a gente começou a virar o ciclo pecuário, veio uma oferta maior, tanto de animal terminado como de vacas. Então, acabou havendo, e não teve uma cadência. A oferta entrou muito concentrada. Muito boi agora em agosto, setembro que entrou. Então, essa oferta acabou se sobressaindo, mesmo com uma recuperação de mercado interno, tá? A virada para mim, para arrobas mudar, a gente vai ter que olhar mais para a oferta, tá? A oferta vai ter que mudar. E você acha que tem essa possibilidade de redução de oferta agora para o último trimestre? Acredito que sim. Acredito que sim, porque os atuais níveis de preço podem ser um pouco desestimulantes aí para fechar boi, para confinamento. Novembro, dezembro ainda não tem animal pronto de pasto. Então, o lado de oferta pode mudar. E já é um desestímulo que já vem acontecendo há alguns meses já, né, Gustavo? Especialmente depois dessa queda mais forte da arroba que aconteceu ali em meados de julho e mais forte ainda em Exatamente. agosto. Exatamente. Era aquele momento de se preparar o animal para o final do ano e muito pecuarista ali optou por deixar para os profissionais, digamos, né? Acabou se desestimulando, há uma pressão de agricultura mais forte também, né? Então acaba tendo um desânimo do setor, de um modo geral. Assim. A gente vem notando um mercado muito difícil, de novo, esse ano. É. Enfim, mas voltando aí para a questão da oferta, pode ser que essa oferta reduza também no último trimestre, o que ajuda nessa expectativa de melhora dos preços. Aumenta a demanda no consumo interno, a demanda de exportação já vem numa toada boa aí de firmeza, reduz a oferta, uma equação que favorece a alta de preços. Sim, até aproveitando, viu, Alex? Esse cenário que a gente está conversando agora, esse otimismo que a gente está falando agora, que também está projetado em bolsa. Porque quando a gente pega o contrato de setembro, que vai encerrar agora, nesse momento ele está em R$ 302,80. Uhum. Outubro, R$ 303,30. Então, outubro e setembro estão muito parecidos. O mercado está dizendo que em outubro talvez não tenha lá grandes mudanças. E é também resultado dessas escalas que já estão avançando ao longo desse mês. Novembro e dezembro já tem um salto. Passa desses 302, 303 para 311,50 no novembro e 313 o dezembro. Esses contratos estavam até poucos dias atrás em 315. Então, a gente está falando de altas de mais de 10, quase R$ 15 por arroba nos últimos 2 meses do ano. É um otimismo, exatamente por esse cenário que a gente acabou de dizer, é o meu sentimento, é o sentimento do mercado, quando a gente olha para a BMF. Uhum. Então, esses 313, quase os 314, hoje teve máximo em 314,50 no dezembro, são níveis de preço. Como é que eu vou dizer isso? Se o pecuarista está mais confiante para o final do ano, a bolsa também está, e a bolsa já dá mais ou menos para garantir, né, esses níveis de preço, dá para garantir essa precificação, né, então garantir esse mercado mais otimista. E a gente sabe que a bolsa sempre tenta antecipar os movimentos, né, Gustavo? Tenta sinalizar o que vai acontecer lá na frente, né? Isso, todo dia ela vai tentando antecipar e vai calibrando as expectativas, hora certa, hora erra. É isso que a gente precisa acompanhar. O fato dessa diferenciação do preço de novembro para o outubro, que o Gustavo acabou de mencionar, é fato, isso existe, mas ainda está muito longe daqueles melhores preços que a gente viu esses mesmos vencimentos alcançarem lá atrás, né? Por isso essa questão do desestímulo ainda persistir, né, Gustavo? Ah, sim, sim. Não, estão bem diferentes, bem distantes, assim, chegaram a ficar assim, 330. Mas era também Um outro outro momento, cenário, né? outro Um outro mercado, momento. outro sentimento, outros níveis de preço físico, né? Então a E bolsa vai também se sem, ajustando. e sem a surpresa dos frigoríficos, que esse ano se planejaram, né? Dá para dizer isso. O frigorífico não teve entre-safra para eles, né? Eles compraram o suficiente para garantir as escalas naquele período de entre-safra, né? A entre-safra deles esse ano foi no começo do ano, que foi quando a gente viu os preços mais altos.
porque faltava animal, como teve o caso da vaca louca, desestimulou o começo desse ano. Exatamente. E agora mudou. Então, o que a gente está olhando de safra entre safras tem mudado um pouco. Aliás, é uma discussão que a gente tem conversado por aqui também. Boa. Muito bom. Gustavo Rezende, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos ficar de olho, mercado sem grandes novidades por enquanto, mas vamos ver como é que vai ser a reação aí da demanda no início de mês, principalmente puxada pelo consumo interno, para saber se isso tem força ou não para puxar aí uma alta para arroba, ou no máximo garante uma estabilidade nos preços, um fundo de poço aí para os preços que estão sendo praticados nesse momento. Obrigado, viu, Gustavo? Obrigado, Alex. Sempre bom falar com vocês. Forte abraço para todo mundo e boa semana. Valeu, até a próxima. Tá aí, Gustavo Rezende, Stonex, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços no mercado futuro, os preços trazidos aí pelo Gustavo. Vamos ver o outubro, R$ 302,70, está com queda de 0,49%. Olha, novembro, R$ 311 nesse momento, está com queda também, 0,64%, mas é dessa diferença do novembro para o outubro que o Gustavo estava se referindo. Já existe aí R$10, pelo menos, aí, de diferença entre um vencimento e outro, mostrando que, apesar de não ser o melhor preço, o vencimento de novembro, ou a data a partir de novembro, já começa a ficar mais atraente para os investidores nesse primeiro momento. E o dezembro, R$ 313, com queda de 0,48%. O indicador CPEA fechou ontem com alta, 0,4% a R$ 301,80. Muito bem, são os números do Boi Gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.